porque uma questão que a gente tem discutido bastante é como que a gente enfrenta alguns desafios em relação, por exemplo, à juventude, né? As novas tecnologias, inovação, as startups, elas têm aí um campo interessante para abrigar essa juventude aí que está conectada com esse sistema, né? Então, também pensar essas possibilidades. Não vamos ter muitas ilusões, né? Assim, a situação é muito, muito grave, né? O Rafael até pediu aqui, falou, vamos colocar alguns dados, eu acho que a Marilene deve colocar depois também, mas assim, pegar só um dado simples que saiu agora essa semana, apesar do desemprego ter crescido bem pouquinho, né? Foi 360 mil desempregados, na verdade esse dado significa muito pouco, né? O que aconteceu foi que nós perdemos, 7 milhões e meio de brasileiros saíram da força de trabalho. Até para analisar o desemprego hoje está mais complicado, porque a pandemia colocou alguns dilemas para a gente bastante complexos. Eu não vou entrar no miolo disso, porque acho que esse não é o nosso foco aqui, e mais do que eu posso ajudar, talvez até mais do que como a figura do Diese, é que eu sou morador do ABC, trabalhei muito tempo no ABC, fiquei muito tempo nos metrôs do ABC discutindo regionalidade, então acho que talvez isso ajude mais do que eu fazer uma grande discussão de conjuntura, que eu acho que você já tem ouvido bastante sobre isso, e a Marilene certamente vai entrar nisso. Eu acho que tem uma questão posta para nós, de tentar compreender o ABC como ABC. Se a gente não fizer esse movimento, que é a fala do Rafael sobre regionalidade, a gente não compreende a nossa região. A nossa região ela é conurbada, não tem como separar as cidades. E o desenvolvimento de uma cidade altera sensivelmente o desenvolvimento da outra. Quando a gente pega os planos, eu acho que aí tem lembrar uma figura importante aqui na região do ABC, que foi o Celso Daniel. O grande legado do Celso Daniel para nós é essa compreensão do ABC enquanto uma região que precisa ser pensada regionalmente. Eu uso muito como exemplo, há pouco tempo atrás, vocês vão me lembrar bem disso, e aí tem a ver com São Bernardo Diadema, de Santo André, que é uma coisa muito simples, mas que mudou muita coisa. Pode parecer um absurdo, que foi um semáforo, né? Se vocês lembrarem que a quantidade de recurso que foi colocado ali no viaduto, ali no complexo Lion, ali, né, naquela juntação do corredor APD, e eu me lembro disso porque aquele viaduto enorme ali desde criança eu me lembro daquele viaduto parado, né, em construção. Muito bem, ali quando teve o projeto todo, eu me lembro até hoje da quantidade de dinheiro e da discussão que a gente fez daquilo. Aquilo acelerou o trânsito, desaguou ali o corredor ABD, só que aí, por uma questão local, colocaram um farol na frente da Fundação Santo André. Não sei se vocês se lembram disso. E o quanto aquele farol, ele simplesmente inviabilizou um investimento enorme, porque aquele fluxo que era dado, cheio de túnel e viaduto, para não ter, para criar uma espécie de uma via expressa que saía lá de Diadema e que chegava até a Avenida do Estado, tinha um farol no meio, né? Então, assim, isso é uma questão objetiva. Se a gente não discute do ponto de vista regional, a gente perde muito dessa sensação. A discussão que a gente fez, por exemplo, sobre a saúde em Diadema e como circulava pessoas ali, e aí eu estou falando desde a época do Gilson, que foi um investimento muito grande em saúde em Diadema, e como Diadema, de repente, era a grande sensação do ponto de vista da saúde pública na região, como você tinha a migração de pessoas do ponto de vista de usuários que se utilizavam de endereços de parentes, amigos, etc., para usar a saúde em Diadema. Então, não dá para pensar a questão das cidades do ABC sem pensar regionalidade. E quando a gente pensa em desenvolvimento, isso é mais ainda, porque elas são conurbadas do ponto de vista, elas são vinculadas do ponto de vista econômico. O desenvolvimento de uma região altera sensivelmente da outra, em especial os grandes polos, tanto o polo automotivo quanto o polo petroquímico, né? Essa marca nos organiza, de certo modo. E Santo André sempre teve uma função, de certo modo, de ser o núcleo gestor disso, ela está no meio do corredor de serviços e cumpre muito essa função. Bem, isso é uma primeira questão. Quando a gente pensa em investimento, eu quero chamar a atenção que qual a grande diferença de um bom plano de governo, né? Em especial, ganhando a eleição.
Um plano de governo, ele não pode olhar, no ponto de vista do desenvolvimento econômico, ele não pode olhar para trás. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque como a gente fez muita coisa aqui no ABC, eu, Rafael, um monte de gente participou de todos esses projetos que foram elaborados ali, na época que a gente tinha 6 a 7 prefeituras, enfim, nós tivemos coisas muito interessantes no ABC. Mas o olhar para trás não nos ajuda nesse momento. Primeiro que nós estamos passando por uma crise que é inédita, segundo que o ABC voltou a um processo de desindustrialização acelerado, que nós precisamos lidar com ele, terceiro, que não tem jeito, as coisas estão colocadas como novo, e quem pensa em investimento, ele não olha para trás, ele olha para frente. E isso obriga a gente a ter um olhar de apresentar claramente um planejamento de longo prazo para a região, de modo que ela possa viabilizar investimento. Não tem jeito, né? Gostemos mais ou gostemos menos, o que a gente precisa de investimento privado, o investimento privado precisa vir, e a gente sabe da dificuldade que isso vai dar. Nós vamos ter ilusões também, porque a gente vai para um momento econômico muito difícil, mas muito difícil. As expectativas é bater uma queda de PIB de 10% negativo esse ano, 9%, 10%, e isso eu estou dizendo que é uma perspectiva do FMI, do Banco Mundial. Imagina de fato aqui quando a gente começar a mexer os nossos pauzinhos. E algumas regiões vão perder, inclusive, muito mais, porque tem que lembrar que o ABC drena recurso, o ABC ele perde renda e isso impacta no PIB diretamente. Então, e com um agravante, né? Muita gente fala muito de como é que o Estado vai entrar, como é que o Estado tem que fazer o desenvolvimento, mas isso é fácil da gente discutir quando a gente está no governo federal, porque no limite o governo federal emite dívida, emite título, roda até dinheiro, de várias formas. Governos estaduais e municipais, eles estão restritos aos seus orçamentos, e o orçamento será menor em todos os municípios. Quem pegar o orçamento vai ter muita dificuldade. E mais dificuldade ainda vai ter para conseguir as transferências não obrigatórias, em especial no governo Bolsonaro, governo Dória, com o PT ganhando em Santo André, por exemplo. Então, nós temos que ter clareza que a estruturação de um projeto passa por, no mínimo, 2 primeiros anos de muita dificuldade, em que o que a gente tem que apresentar se a gente, não, de fato, não vai ter dinheiro. Tem que ter muito claro, nós não vamos ter dinheiro, o que nós vamos ter que saber é como operar o que nós tivermos e como a gente vai lidar com expectativas. Nós precisamos construir no conjunto do empresariado, tanto do que já está aqui, quanto que a gente vai atrair, a possibilidade de expectativas. Isso precisa ter claramente um planejamento e um plano de ação de longo prazo. O plano de ação de longo prazo é o que nós vamos apresentar para o investidor. É assim que nós vamos atrair. E como a prefeitura vai ser, a prefeitura e o consórcio, provavelmente, vai ser o grande gestor e vai ser o grande indutor deste plano, desse planejamento de longo prazo. Isso gera trabalho e expectativa. E expectativas possibilita, sim, investimento. Então, acho que essa é uma das questões. A outra questão fundamental é que nós temos na região do ABC grandes empresas. E essas empresas precisam ser articuladas para o investimento na região. Então, por que a gestão é fundamental, né? A gestão do consórcio? Porque nós temos o Polo Petroquímico em Mauá, temos montadoras ali em São Bernardo, temos um conjunto grande de empresas menores de autopeças e químicas, plásticas, etc., em Santo André e Diadema, por exemplo. Então, essa conversa com esse complexo industrial precisa ser feita. Só que, por outro lado, o que o município tem, de fato, como ferramenta muito interessante para lidar com a sua economia? Ele tem compra pública. Então, a gente tem que olhar, do ponto de vista do orçamento, como é que nós vamos gerir as compras públicas, de modo que as compras públicas possam ser indutor de crescimento, indutor de investimento. Bem, isso não é simples. Eu falei isso na discussão do grupo ali de São Bernardo, tenho falado em outros lugares, mas nós temos que enfrentar a discussão conjunto ao TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado, e os Ministérios Públicos, né, porque nós precisamos quebrar essa tese de que a gente só tem um mecanismo de fazer licitação, que é o pregão e o menor preço. Isso não faz o menor sentido. Primeiro, que não garante, de fato, o melhor preço, não garante qualidade. Segundo, que nos impede de ter compra pública como estratégia de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque alguns setores você consegue, sim, atrair a partir de mercado. E a compra pública de cidades do tamanho de São Bernardo e Santo André são grandes.
elas têm capacidade para isso. A gente já fez longas discussões sobre isso, coisas bem simples, como material escolar, por exemplo, uniforme escolar, né? Isso para não falar de outros. A gente precisa abrir a lista de compra pública, a gente pode fazer muita coisa. Agora, para isso, a gente precisa enfrentar esse debate, porque você pode atrelar a compra pública à obrigação, primeiro, compra pública na região, por meio, inclusive, de compra pública no consórcio, que é uma discussão que foi parada quando acabou as gestões do PT aqui no ABC. A gente pode reorganizar as compras por dentro do consórcio, fazer licitações por dentro do consórcio, ampliar o volume de compras de um lado, mas para isso precisa ter compromissos para quem ganha a licitação. E o compromisso não pode ser o menor preço, ele pode e deve ser o investimento na região, ele pode ser a garantia que tenha desenvolvimento tecnológico na região, enfim, nós temos várias possibilidades. Quando a gente fez a discussão do Gripen, o que a gente queria aqui na região não era ter uma fábrica não era ter só a fábrica de carenagem de avião aqui. O que a gente queria com o Gripen aqui no ABC era que transbordasse a tecnologia, né? Que ele contratasse as pequenas empresas tecnológicas da região e assim sucessivamente. A gente precisa caminhar para a indução disso tudo. E para terminar, eu acho que a gente tem um caminho muito interessante, aí é o outro lado, que eu vou deixar e levantar a bola para o Léo, que a gente precisa reorganizar as redes de solidariedade, né? As redes de uma economia não monetária que simplesmente existe nas periferias, são fortes nas periferias, hoje são ferramentas de entrada, inclusive, das fundações empresariais ligadas principalmente ao PSDB, da qual a gente precisa se reconectar, né? As nossas discussões de economia solidária são fortes, são importantes, e existe ainda outras possibilidades. No caso de Santo André, a gente tem que lembrar sempre do Banco do Povo, tem que lembrar sempre dos CTRs, que tiveram um papel fundamental nessa articulação. Então, a gente precisa uma enorme quantidade de possibilidades. E, por último, eu acho que pensar plano de governo diferencial e apostar no diferente é a gente conseguir fazer articulação de políticas. A gente precisa... Eu vou recuperar só um termo que a Dilma usou no lançamento do PAC, que para mim foi a grande novidade. O PAC não é uma novidade, que é investimento público em infraestrutura. Qual foi a grande novidade do projeto do PAC da Dilma? Foi criar o conceito de investimento social. A ideia de infraestrutura social, ela é muito forte e ela possibilita trazer a discussão do complexo da saúde, do complexo da educação. A gente pode trazer a própria discussão da assistência social, a gente pode, pelo investimento da infraestrutura social, alavancar outros investimentos que se desdobram no econômico. Agora, para isso, a gente precisa apresentar uma articulação das políticas públicas. As políticas públicas sociais, que aqui, inclusive, é onde está colocada a maior parte dos recursos. Vamos lembrar que a maior parte dos gastos de estados, de municípios, está em saúde, educação, cultura é um pedacinho, habitação, saneamento. Quando a gente coloca este complexo de gasto público, se você integra as políticas sociais à política de desenvolvimento, você minimamente cria uma espécie de um funding para que você possa impulsionar, pensando que o município tem muito pouco recurso e muito pouco ferramenta, de fato, para induzir desenvolvimento local, desenvolvimento regional.